Bom, pessoal, para nós fecharmos agora o tronco encefálico, vamos falar da origem aparente dos nervos cranianos. Isso é muito importante. Vamos começar nessa peça. Então, aqui uma vista inferior, que nós estamos olhando do telencéfalo e do diencéfalo. Vejam aquela imagem que eu falei do mesencéfalo para vocês, aqui muito bem representada. Então, orientando aqui anterior, posterior, então polo frontal, polo occipital. E aqui nós vamos encontrar o telencéfalo, pedúnculos cerebrais, então a base do mesencéfalo, vejam a substância negra aqui, né? Tegmento do mesencéfalo, aqueduto mesencefálico, substância cinzenta periaquedutal e o teto do mesencéfalo, tá certo? Vejam a substância negra separando a base do tegmento. Nós vamos falar agora da origem aparente dos nervos cranianos, né? O primeiro par, né, é um nervo olfatório, que nós estamos representando, claro, macroscopicamente, nós representamos o bulbo olfatório com o trato olfatório como sendo o nervo, primeiro o nervo olfatório, mas isso não é. Lembrar que os corpos neurônios estão na região olfatória, lá na cavidade nasal, os seus filamentos passam pela lâmina crivosa e vão fazer conexão com o neurônio 2 que está aqui no bulbo olfatório, certo? Então vejam aqui que nós temos o trato olfatório. O trato olfatório tem nesse ponto aqui o trígono olfatório, a estria olfatória medial, a intermédia e a lateral, formando aqui o trígono olfatório, né? Então isso é o primeiro par de nervos cranianos. Abaixo, né, nós vamos ter aqui o nervo óptico, aqui nós vamos representar aqui o quiasma óptico. Nesta peça aqui está muito mais evidente, né? O nervo óptico, estão vendo aqui, nervo óptico, cruza, é o quiasma óptico, né? O xizinho aqui. Então, nervo óptico, segundo par, né? E agora nós vamos mostrar o terceiro, quarto par, para ficar terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 12º par craniano. Então, nós vimos o primeiro, o segundo, e agora nós vamos falar do terceiro par. O terceiro par, lembra que eu falei para vocês, nós temos aqui a ponte, pedúnculo cerebral. Nós não vamos, aqui eu vou tocar, aqui nós temos vários vasos, fica difícil a gente observar, aqui a fossa interpeduncular, onde eu estou tocando, e emergindo da fossa interpeduncular, nós vamos encontrar este nervo aqui, que é o óculo motor. Tem um lado e outro do outro, né? Então é um par, é um óculo motor, terceiro par, tá certo? Muito bem. O quarto par, o óculo motor, pessoal, o terceiro par, tem origem aparente no mesencéfalo, tá? Então, origem aparente no mesencéfalo, nervo óculo motor, tá? Tá aqui, terceiro par. O quarto par, que é o troclear, é o único nervo craniano que tem origem na face posterior, tá? Do tronco. É o único nervo, é o troclear, que é o quarto par. Como que a gente observa isso? Nessa peça aqui, eu vou afastar aqui o cerebelo. Vejam aqui os colículos superiores, colículos inferiores. Abaixo de cada colículo inferior, eu vou puxar muito delicadamente aqui com uma pinça, para que nós não tenhamos nenhuma lesão aqui. Nós vamos aqui afastar. Vejam esse nervo aqui, ó. Este aqui é o nervo troclear, né? Cada nervo troclear se origina inferiormente ao colículo inferior, ou seja, abaixo do colículo inferior. Então aqui o nervo troclear, quarto par, sai de posterior e vai para anterior, tá certo? Então, origem também aparente no mesencéfalo, tá certo? E agora nós vamos chegar na ponte, né? Na ponte nós vamos ter esta origem aqui, nós temos a base da ponte com o pedúnculo cerebelar médio. No ponto médio entre a base da ponte com o pedúnculo cerebelar médio, nós temos essa raiz aqui, ó, que é o trigêmeo, origem aparente do trigêmeo. Ele tem uma raiz motora fina e uma raiz grossa, sensitiva. Então, toda a sensibilidade geral da cabeça é dada pelo nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo, origem na ponte, entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, tá certo? Bom,
No sulco bulbo-pontino, que nós vamos descrever agora os sexto, sétimo e oitavo pares cranianos, né? Então, origem também na ponte, mas no sulco bulbo-pontino. Então, entre a pirâmide, afastar essa artéria aqui, entre a pirâmide bulbar, que é essa daqui, no sulco bulbo-pontino e a ponte, nós temos este par aqui, esse nervo aqui, ó, que é o sexto par, é o nervo abducente. Então, sexto par é o abducente. Lateralmente ao abducente, nós vamos encontrar este nervo aqui no sulco bulbo-pontino, mas mais lateralmente, que é o nervo facial, sétimo par. E aqui nós vamos encontrar o intermédio com o vestíbulo coclear juntos, né? Mas aqui nós vamos encontrar o oitavo par. Vejam a relação importante. Nós temos essa estrutura aqui que é do cerebelo, que é o flóculo, né, do cerebelo, e o vestíbulo coclear, ele se apoia aqui no flóculo, tá? Então vejam aqui o oitavo par, vestíbulo coclear. Então, abducente, então no sulco bulbo-pontino agora, de medial para lateral. Abducente, então entre a pirâmide bulbar e a ponte, no sulco bulbo-pontino. Abducente, facial, que está aqui, e o vestíbulo coclear. Vejam a relação que tem com o flóculo. Olha o flóculo aqui do cerebelo. Essa relação é muito importante. Então, origem aparente na ponte, trigêmeo, quinto par, sensibilidade geral, abducente, relacionado à musculatura extrínseca do olho, da mesma forma com o óculo motor. Também vocês vão estudar os reflexos relacionados ao motor, troclear também, né? Está relacionado também à musculatura extrínseca do olho, né? O facial tem a parte sensitiva e motora, todos têm a parte sensitiva e motora, né? A parte da musculatura da mímica facial, que vocês vão estudar, né? E a parte da sensibilidade da língua, o nervo vestíbulo coclear, audição e equilíbrio. E agora nós vamos para o bulbo, tá? No bulbo, vou quebrar um pouquinho aqui a sequência dos nervos cranianos para vocês. Vejam que nós temos aqui a oliva e aqui nós temos o sulco lateral anterior. No sulco lateral anterior, nós vamos encontrar essas fibras aqui, pessoal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que está preso na meninge, mas só para vocês verem. Estão vendo, ó? Essas fibras bem delicadas aqui, essas fibras aqui que estão no sulco lateral anterior, correspondem às fibras que vão constituir os filamentos radiculares que vão formar aqui o nervo hipoglosso, tá? O nervo hipoglosso está aqui no sulco lateral anterior. Se nós observarmos nesta peça aqui, com mais detalhes, vejam aqui o nervo hipoglosso, ó. Oliva, no sulco lateral anterior, ó, estas fibras aqui, eu estou penteando aqui, corresponde ao nervo hipoglosso. E já no sulco lateral posterior, nós vamos encontrar agora o nono, décimo e 11º pares de nervos cranianos. Então, abducente, facial, vestíbulo coclear. Já no bulbo, no sulco lateral posterior, aqui se mistura, nós descrevemos em conjunto, glossofaríngeo, são as raízes mais superiores, que vão constituir o glossofaríngeo, vago, e nós vamos encontrar mais abaixo o acessório. E aqui nessa peça, a gente consegue ver bem, né, uma raiz, né, que nós vamos encontrar aqui, uma raiz, nesse ponto aqui é importante, aqui, ó, uma raiz bulbar e uma raiz medular aqui do nervo acessório, tá? 11º par, tá? Então, de novo, glossofaríngeo, nono par, vago e o acessório, tá? Origem aparente no bulbo. Então, de origem aparente do bulbo, nós temos nono, décimo, 11º, glossofaríngeo, vago, acessório, o hipoglosso que está anterior aqui à oliva, tá certo? Nessa peça, que eu vou mostrar para vocês, uma peça muito especial, numa vista posterior aqui da base do crânio, que é a região do forame magno, vista posterior, parte quarto ventrículo aqui, parte aberta do bulbo e da ponte. Vejam que interessante esta peça. Então aqui nós temos o pedúnculo cerebelar médio, que é a ponte, nós estamos vendo aqui. Vejam, aqui é o cavo, a região do cavo trigeminal, né? Aqui as lâminas interna e externa da dura mater, elas se separam
e formam aqui um espaço que delimita, chamado cavo trigeminal, e aqui nós vamos encontrar, olha aqui, a origem do nervo trigêmeo, tá? Mais abaixo aqui, nós temos os nervos facial e vestíbulo coclear, sétimo e oitavo aqui. Aqui nós temos o ósteo e meato acústico interno, onde estão passando esses nervos. Então, facial e vestíbulo coclear aqui. Então, sétimo e oitavo. E aqui nós vamos encontrar, vejam, passando aqui no forame jugular, nós vamos encontrar, desse lado aqui está melhor, nós vamos encontrar aqui glossofaríngeo, vago, e aqui as raízes aqui do acessório. Então, glossofaríngeo, vago e acessório, né? Originando aqui, olha que interessante, sulco lateral posterior, a origem aparente deles. E aqui o canal do hipoglosso, onde a gente está vendo aqui o nervo hipoglosso, estão vendo? Passando aqui. Então, essas são as origens aparentes dos nervos cranianos, são peças extremamente especiais que vocês em poucos lugares conseguirão achar ou uma descrição e ver peças desta forma, tá certo? Eu recomendo que vocês vejam um livro-texto, leiam um livro-texto e vejam no Atlas.